Olá, amigos e clientes do Sebo Cultural. Mais uma vez, mais uma entrevista. Desta vez a gente está trazendo aqui para essa nossa entrevista André Ricardo Aguiar, que agora vai nos falar um pouco da sua vida. Claro, prazer aqui, né, nessa entrevista. Enfim, sou um escritor que vem de nascença lá do interior, né, cidade de Itabaiana, e por conta também de influência dos meus pais, né, a questão da literatura, do livro, né, porque meu pai tinha biblioteca, e essa coisa me levou para esses caminhos. E desses caminhos eu fui trilhando a educação, a leitura, a prática mesmo da leitura mesmo, e depois cheguei até no curso de letras, né. E antes, talvez entre começar o curso de letras, mais ou menos assim, eu comecei a publicar Corrida das Artes, sobre a padrinhagem do Sérgio Castro Pinto, e aí eu comecei a publicar. E dessas publicações tomei gosto e comecei a publicar livro, e aí foi poesia, depois na sequência entrei no Clube do Conto, aí comecei também a publicar conto, depois fui para o infantil, por conta também de influências da universidade, e hoje aí eu tenho essa obra aí, né, que é a minha paixão, né? André, você é um escritor profícuo, eu conheço sua obra, certo? Além de escrever livros infantis, escrever crônicas e também escrever poesia, você agora se aventurou, né? Deu um passo a mais, eu digo, no mundo da literatura, que é sua editora, né? A Dromedário, né? Como é que foi isso? Como foi que aconteceu? E como é que está sendo essa experiência para você? Interessante a pergunta, porque essa questão de fazer editora vem muito por conta de influência também. Tem uns amigos que são editores, né? Eu fui publicado pela Patuá. Patuá, o Eduardo Lacerda, grande incentivador de pequenas editoras. Aí, nesse meio caminho, ele também sempre me avisando, olha, você podia fazer uma editora, né? Dá trabalho, mas também é interessante. Então eu comecei a pensar na possibilidade. E quando eu voltei do Sul, passei 5 anos morando em Caxias do Sul, cheguei aqui em João Pessoa e pensei, por que não, né? Passar para essa outra etapa, né? Sair um pouco desse lado do escritor e para o outro lado da questão, né? O outro lado da mesa, né? Aí daí eu criei a Dromedário, que foi visando dar vozes ao pessoal daqui, né? A nossa literatura paraibana, mas também abrindo também para outros autores nacionais, enfim. É uma questão que eu considero isso como o livro é o palco e o objeto principal é o livro. Então vem autor paraibano, que eu vou valorizar, e vem autor também nacional. Então, por conta disso, essa experiência de ter pessoas que também estão, e tem muita gente editando, né, fazendo também pequenas editoras, como a Ribaçã, a Causa e Letras lá de Minas Gerais, então eu também entrei na onda. E nessa onda aí, eu estou descobrindo um mundo diferente, aprendendo também, né, sobre essa questão, como trabalhar com objeto livre, como fazer venda. Tem a questão ainda da distribuição, que ainda é complicado para muitas editoras pequenas, mas a gente está conseguindo manter um catálogo até, por sinal, né? Inclusive, a Maria Valéria Rezende foi publicada e a gente teve a alegria de ter um prêmio nacional, né, Biblioteca Nacional, pela própria Dromedário. André, como eu tinha mencionado anteriormente, você escreve poesia, você escreve crônicas, você escreve livros infantis. Desses três, se não me engano, 14 livros que você tem publicados, né? Que tem alguns que não tem aqui, que já foram vendidos, né? Que a gente tem aqui no nosso sebo. O que é que te deixa mais à vontade para escrever, ou você não tem preferência em relação a isso? Então, é uma questão. Eu não tenho exatamente uma preferência, eu não vou dizer assim. Eu tô numa fase, dependendo do livro, tem aquela fase. Então, assim, eu sou muito ligado à poesia, porque foi minha base, né? Aquela coisa dos anos iniciais. E acho que eu não... Muita gente brinca assim, dizendo que a pessoa não deixa de ser poeta, talvez o pensamento já é poético, aquela coisa. Mas eu tenho uma paixão tão grande pela literatura que, quando eu estou envolvido com um determinado gênero, da época que eu estou fazendo isso, é o que eu estou fazendo. Então, eu estou muito autor infantil nessa época, eu estou muito para o lado cronista. Então, assim, vai variando. Então, assim, eu vejo o livro como objeto de enfrentamento, né? De estar escrevendo, estar fazendo as próprias leituras que vão gerar esse livro e tudo mais. Então, eu não tenho exatamente uma preferência. Evidentemente que eu acho que poesia é uma coisa que
me mexe mais com o meu imaginário. Estou sempre achando que é a questão da palavra, a consonância da palavra com a realidade tem muito da poesia, mas eu trabalhei em jornal, aí fiz crônica, esse exercício da crônica também me ajudou bastante a trabalhar com a prosa, o Clube do Conto me ajudou bastante a trabalhar com a prosa. Então, assim, para cada época tem. E, evidentemente, que quando eu digo assim, eu escrevo para criança, aí é o momento que eu estou mais encantado, porque para mim é a base de tudo, para mim, a literatura infantil. Então, nesse ponto aí é que eu me divirto mais, né? Mas eu não tenho preferência, não. André, você passou um tempo fora, certo? No Sul, né? E quando você estava lá, você continuou esse seu trabalho de literatura? Você se envolveu com o pessoal local lá? Conta pra gente um pouco como é que foi essa experiência. Quando eu resolvi me mudar para o Sul, né? Fui para uma cidade como Caxias do Sul. Eu não sabia, eu não conhecia quase ninguém. Quando me casei, aí fiquei lá, coisa e tal. Então a primeira coisa, quando a pessoa chega num lugar assim, e a minha tendência era procurar emprego e ao mesmo tempo também continuar trabalhando com a minha literatura. E aí eu comecei a tentar localizar grupos literários lá, gente que estava fazendo alguma coisa, estava publicando, se tinha editora, se tinha poeta. Então assim, não foi um começo muito fácil não, né? Então foi aquela coisa. Mas assim, a gente vai, né, se inserindo com uma certa simpatia também, vai vendo o que está acontecendo, frequenta a livraria, que é um tipo de ponto que aparece muita gente, né, dessa área lá. E apesar de ser uma cidade tão populosa quanto João Pessoa, eu senti que não tem a efervescência que tinha aqui. Então assim, meio que eu fiquei um pouquinho também influenciado por essa não efervescência, né? Então eu fiquei muito assim na minha ainda, comecei a escrever, comecei a tentar pensar em possibilidades de livros, mas aí não demorou muito, pintou convites, né? Convite de gente que queria fazer antologia lá, inclusive até uma antologia chamada Lendas do Sul, que eu era o único paraibano de um meio de gaúcho lá, dessa antologia para fazer poesia envolvendo lendas gaúchas, né? Então me chamaram, não sei se pela simpatia, eu era o único paraibano dessa antologia, né? E aí aí eu acabei conhecendo amigos muito fortes ligados também à literatura, que não necessariamente trabalhavam com poesia. Um amigo meu que era médico, por exemplo, e também era poeta, e a gente fez um ensaio do que seria futuramente a Dromedário, né? A gente fez um selo editorial lá e publicou alguns autores no modo artesanal. Então assim, foram experiências que eu tive, né? Mas que ficaram só assim como a passagem do tempo lá e uma experiência que eu tive. Depois eu voltei para cá, evidentemente eu mantive ainda alguns contatos, mas eu não deixei de escrever. Quer dizer, inclusive por questões ligadas à internet, 2 livros meus foram publicados nacionalmente, mesmo estando lá. Então não larguei da literatura, apesar de ter me exilado lá. André, é uma pergunta recorrente que toda entrevista eu faço, né? Até porque está ligado ao nosso meio, né? Como você vê a questão da literatura para a formação da nossa sociedade? É uma questão que muitas vezes ela é muito mais, para mim, mais pragmática do que teórica, né? Porque assim, eu vejo isso de forma por exemplos, né? Por exemplo, o exemplo da minha família. Por que eu adquiri uma certa tendência para ter empatia, para pensar em questões do cotidiano? Porque meu pai me levou para a biblioteca, papai tinha biblioteca, me levou para a biblioteca. Esse contato com os livros já leva a pessoa para uma liberdade de pensamento, né? De empatia, de pensamento, de formação crítica. Quando eu passei um tempo na Funjop, trabalhei na Funjop na parte de literatura também. Então a gente pegou alguns projetos de leitura livre, eram projetos que eu fiz com Valesca Asfora, e para difundir o hábito da leitura, porque também tinha essa mesma pegada também, né? Que as pessoas precisam hoje em dia se pegar com livros, embarcar nessas histórias, descobrir o que os livros têm a contar, as questões que são importantes, porque livro tem sempre isso, né? Um questionamento, uma questão de uma realidade difícil. Você vai pegando personagens, pegando histórias, e essas histórias também trazem conflitos.
Então, todo esse arsenal que uma pessoa tem pegando um livro, isso vai ajudando a ser uma célula, uma pessoa com outra pessoa, com um grupo, com uma comunidade livreira, uma comunidade do livro, né, voltada para o livro, gera uma conscientização maior, né? Então isso é muito importante, isso é a formação, está na base aí, como o Antônio Cândido falava aí, né, que o livro é um direito, é um dos direitos, né, também, né? O livro também é um dos direitos do cidadão, né? Então eu acho isso importante e traz sempre, não só para a questão da sociedade, mas para a questão interna, traz sempre uma saúde da alma, uma saúde voltada para uma pessoa que descobre, que melhora com relação ao ser humano, com a relação com outras pessoas. Então isso é muito importante. Bom, André, e como é de praxe, né, para nossas entrevistas, a gente vai pegar um livro seu, certo? Esse livro aqui, e você vai autografar para uma pessoa que vai assistir o vídeo, né, da entrevista do André Ricardo Aguiar, e que vai concorrer, e além do livro do André assinado por ele, você ainda vai ganhar um vale compras aqui no Centro Cultural de R$50, certo? Então passa as mãos do André agora para que ele faça essa assinatura. É um prazer. Bom, tenho as minhas mãos aqui, o livro do André, autografado por ele, né? Que o sortudo, né? Vai ganhar juntamente com o vale compras aqui do Centro Cultural de R$50. Quero agradecer ao André, muito obrigado, André, por você ter disponibilizado seu tempo nessa correria tão grande, né? De escritor e também agora de editor também, né? E passo que você agora tenha as suas considerações finais. Obrigado pelo convite, Cláudio, e agradeço aí pela presença desse bate-papo interessante. Fico muito grato com essa oportunidade. Bom, pessoal, estamos finalizando mais uma vez, mais uma entrevista, certo? Desta vez com André Ricardo Aguiar, né? Ficamos felizes de receber ele aqui, porque além de ser um escritor profícuo, como a sua própria obra mostra, né? É editor agora, né? Tem uma editora, a Dromedário, também um cliente assíduo, que sempre está aqui, né? Faz parte da nosso dia a dia profissional, entendeu? E a gente fica muito feliz por isso, em ter ele aqui e ter feito essa entrevista para vocês conhecerem um pouco mais dessa pessoa tão importante na literatura paraibana. Então agradecemos a todos, certo? Agradeço mais uma vez a André, muito obrigado, André, e até a próxima entrevista. Até a próxima.